pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Morgenstern do blog Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para fazer o terceiro vídeo da série especial, sei lá, de perguntas do Harry Potter. Então vamos lá direto para a pergunta de número 21. É 21, né? Deixa eu ver só se tá certo aqui, não que eu vou começar a responder errado. Tá certo. Pergunta 21. Cena preferida de Harry Potter e a Ordem da Fênix? Então, faz muito tempo desde que eu assisti esse filme pela última vez, então eu não tô muito recordada das cenas do filme, ao menos. Então, eu não sei, eu diria assim que eu gosto muito daquelas cenas a partir do momento em que eles decidem ir pro ministério. Eu gosto muito daquela cena que eles pegam e vão andando por aquela ponte torta e tal, até a Floresta Proibida pra pegar os testralhos e ir pro ministério. E toda essa cena a partir dali, sabe? Lá no ministério também e tudo mais. Eu acho super legal aquela cena. E eu acho bem interessante saber que aquela cena dentro do departamento, lá no ministério, ela foi toda filmada em tela verde mesmo. Então eu acho realmente assim uma interpretação do caramba que os atores tiveram que fazer, porque não tinha nada daquelas estruturas gigantescas com todas as... esqueci o nome daquelas bolinhas lá. As profecias. Com todas as profecias em cima e tal. Então eu realmente acho que deve ter sido uma cena bem difícil de filmar e eu acho que o resultado ficou fantástico pra não ser um cenário de verdade. Então acho que ficou muito legal. E eu também gosto bastante da cena final do filme, quando eles estão indo pegar o trem pra voltar pra casa. E aí o Harry fala aquela frase bem fofinha, assim, dizendo que tem uma coisa que eles têm e que Voldemort não tem. E aí eles... E não é nariz, antes que alguém diga. Mas isso também, né? Nossa, piada podre. Mas enfim, que eles têm essa questão de ter amor, de ter amizade e de estarem juntos, né? Então eu acho bem fofinho. Bom, pergunta 22. Qual é seu professor preferido? Então, tenho muitos professores que eu acho incríveis. Eu acho muito legal o Hagrid, por exemplo, quando ele dá a traça das criaturas mágicas. E apesar de o Moody estar, na verdade, não ser o Moody no quarto filme, eu gosto bastante das aulas do Moody. Eu acho elas bem malucas, assim. Mas, obviamente, eu acho que é obviamente, meu professor preferido é o professor Remo Lupin, que era amigo dos pais do Harry, e eu tenho um carinho muito especial por ele, porque eu acho que ele foi a primeira pessoa que o Harry pôde conversar, assim, que foi um amigo mais próximo dos pais dele, e que pôde contar mais sobre os pais dele. Então, desde o terceiro livro e o terceiro filme, eu gosto muito do Lupin, e ele certamente é o meu professor favorito. 23. Que destino você daria a Draco Malfoy? Então, eu sinceramente, eu acho que o fim que ele teve foi um bom fim, sabe? Eu não daria um final diferente, assim, eu não mandaria ele pra Azkaban, eu não mataria ele. E, sei lá, eu acho que ele teve um final legal, assim, talvez eu até poderia ter virado bonzinho, digamos, um pouco antes, assim, e ajudado mais, assim, na batalha de Hogwarts e tudo mais. Mas eu acho que é bem condizente com a família Malfoy, tudo o que aconteceu com eles ali durante a batalha. Então, sei lá, eu acho que o final que ele teve tá bom pra mim. 24. Qual filme você assistiu mais vezes? Os 4 primeiros filmes, definitivamente, eu assisti trocentas milhões de vezes, porque quando eu era mais nova, eu costumava assistir Harry Potter todo final de semana. Então eu assistia geralmente uns 2 filmes por final de semana. E aí, como só tinha sido lançado até o Cálice de Fogo, eu ficava repetindo. Então eu assisti muitas e muitas vezes e eu sei, tipo, as frases de cor, tanto em português quanto em inglês desses filmes ainda. Porque realmente foram filmes que eu assisti muitas vezes. Acho que possivelmente o terceiro filme eu assisti ainda mais porque é o meu favorito. Então, é isso. 25. Personagem que poderia não existir que não faria falta nenhuma.
Então, tem alguns personagens assim que eu nunca gostei, por exemplo. Então, tipo, pra mim eles não precisariam existir, mas obviamente eles fizeram diferença pra história, então não dá pra tirar eles fora, né? Por exemplo, Mundungus Fletcher, eu nunca gostei dele. Também tem, por exemplo, a Lila Brown, ou no inglês acho que é Lavender Brown, se eu não me engano. Eu também nunca gostei dela, e ela no sexto filme, no sexto livro, me irritava muito, mas ela foi importante pra dar o ar da graça do sexto filme. Eu acho que as cenas dela e do Rony eram as mais engraçadas do filme, então ok. Sei lá, tem outros personagens assim que não tiveram um super papel, assim, não fizeram nada de super importante, que por mim não precisariam existir, mas eu acho que se a J.K. colocou os personagens lá é porque de alguma forma cada um era importante, então eu não tiraria nenhum, sabe? Apesar de ter alguns que eu não gosto muito, eu não tiraria nenhum. 26. Personagem que só aparece no livro, mas você gostaria de ter visto nos filmes. Bom, é fato que é sempre necessário cortar muita coisa dos livros pra não deixar os filmes tão longos. Então tem muitas cenas que cenas e personagens que foram cortados e que eu gostaria que não tivessem sido cortados. Mas então assim, eu vou citar alguns assim que pra mim foram os mais trágicos, por assim dizer. Primeiramente, eu acho assim que fez uma enorme falta nos filmes foi a família Gaunt, que era pra ter aparecido em Harry Potter e o Enigma do Príncipe nas lembranças do Dumbledore na penseira. Era uma história bem interessante, era uma história importante, eu acho que deviam ter ou deixado o filme mais longo ou cortado algumas outras cenas meio mesquinhas, mas deviam ter colocado essa cena, sabe? Então eu senti falta de ter visto essa família nos filmes. Também senti falta de ter visto a Winky, por mais que ela fosse assim um personagem que no livro não ganhou destaque assim nem nada, tipo, né? Mas sei lá, a Winky era uma elfa doméstica que foi trabalhar em Hogwarts. Então, sei lá, eu acho que teria sido legal ela ter feito uma aparição também. Mas cortaram até o Dobby, né? Então, sei lá. E por último, um personagem que eu senti bastante falta, assim, não é que ele fosse super importante, mas eu acho que ele era legal, que era o Pirraça, que era um poltergeist que tinha lá em Hogwarts. E ele até foi contratado para fazer o primeiro filme, tinha um ator que tinha feito e tudo mais, mas na hora de fazer a edição, o diretor Chris Columbus decidiu tirar ele fora, porque não tinha ficado legal os efeitos ou alguma coisa assim, então acabou sendo cortado fora. E embora o Pirraça fosse realmente, tipo, um fantasma que tava lá só pra fazer pirraça mesmo, ele era legal, sabe? E eu achei muito legal, tipo, no quinto livro, se eu não me engano, ele ajudou os gêmeos Weasley com aquela coisa lá que eles armaram pra Umbridge. Então assim, ele tinha um personagem, ele tinha um papel legal, sabe? Era diferente, acho que teria sido legal ver. Mas, ok, né? Bom, pergunta 27. Personagem que é exatamente nos filmes como você imaginou quando leu. Bom, eu teria duas respostas pra isso aqui. Porque assim, eu comecei... Quer dizer, o primeiro livro de Harry Potter que eu li foi O Cálice de Fogo. Porque antes disso eu tinha assistido os outros filmes e tal. E eu só fui ler os primeiros livros alguns anos depois. Então, o primeiro livro que eu li foi Cálice de Fogo. Se eu tivesse lido A Pedra Filosofal primeiro e daí assistido o filme, eu diria que é o Snape, porque eu acho que o Alan Rickman, ele faz uma interpretação excelente do Snape, eu acho que ele é igual, assim, tipo, conseguiram deixar ele realmente igual. Mas não assim só o físico, sabe? Eu acho que o jeito como ele atua realmente faz ele ser o Snape em pessoa, sabe? Eu acho que se eu visse ele na rua eu ia começar a gritar Snape, Snape, sabe? Ao invés de chamar ele pelo nome dele, porque o cara é realmente genial, sabe? Então eu diria ele se eu tivesse lido A Pedra Filosofal antes de ver o filme. Como eu não fiz isso, então eu digo que o personagem que é exatamente como eu imaginava é a Luna Lovegood, que apareceu em Ordem da Fênix, e esse livro eu li então antes de assistir o filme. E eu acho assim, eu lembro que eu ficava imaginando a Luna
E quando eu vi ela nas telas, eu realmente achei que ela fosse perfeita pra fazer o papel da Luna, que ela era realmente igual como eu imaginava que a Luna seria, sabe? Talvez até melhor. Então, acho que então a minha resposta fica como sendo a Luna Lovegood. 28. Cena preferida de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Minha cena preferida de Enigma do Príncipe é complicado de selecionar porque eu não gostei muito desse filme, é o segundo que eu menos gosto. Mas, tirando as cenas engraçadas, assim, que foram legais, eu acho que as cenas finais do Dumbledore e do Harry foram muito boas. Toda aquela parte da caverna, embora ela tenha sido bem mais rápida, na minha opinião, do que no livro, mas foi muito boa aquela cena, acho que fizeram super bem. E depois a parte da homenagem que fizeram ao Dumbledore levantando as varinhas. Embora eu quisesse que tivessem feito um funeral, mas eu acho que foi ok o que fizeram, foi bonito. Então, acho que isso, porque foi uma cena que me emocionou bastante. Então, a do Dumbledore, eu acho que ainda, das varinhas, é a minha preferida. 29. Matéria preferida ensinada em Hogwarts. Então, tem duas matérias que eu tenho certeza que eu ia amar. Uma delas é a defesa contra as artes das trevas, que eu acho que essa realmente seria a minha preferida. Mas eu também ia gostar muito de poções, porque eu gosto bastante de química em laboratório, sabe? Eu não gosto muito da química teórica, mas eu gosto muito de ir lá num laboratório, pegar tubos, ensaio, fazer misturas. Então acho que eu ia gostar bastante de poções. E com sorte eu não ia explodir elas assim como o Simas faz toda vez que ele faz alguma coisa. E a última pergunta desse vídeo, pergunta 30. Se pudesse possuir uma das relíquias da morte, qual seria? Eu acho que é uma resposta meio óbvia, eu acho que a maioria dos fãs escolheria uma capa da invisibilidade. Porque, assim, a varinha das varinhas é só realmente pra ter poder e pra poder se exibir e tudo mais, e não é uma coisa que combina comigo. A Pedra da Ressurreição, eu acho que ela seria legal eu poder usar pra, tipo, dar um último adeus, assim, a alguns familiares, algumas pessoas que eu perdi, que eu nunca tive a chance de dizer o que eu realmente queria. Mas eu acho que, tipo, sabe, seria meio inútil, digamos assim. Eu só poderia ressuscitar, eu diria, tipo, o que eu queria dizer e depois eu ia deixar a pessoa ir, sabe? Então eu acho que não seriam coisas assim que eu usaria muito. E a capa da invisibilidade, bom, ela tem inúmeras utilidades, eu acho que uma capa da invisibilidade é incrível, porque aí eu poderia até ficar andando por aí pela noite, assim, e não precisar me preocupar em ser assaltada ou coisas assim, porque eu ia ter uma capa e ninguém ia me ver. Então, não sei, eu acho que a capa ia ser muito mais útil pra mim. Não só nesse quesito, né, em vários quesitos, mas esse é o primeiro que eu consigo pensar. Então é isso, pessoal. Essas foram as 10 perguntas do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana vai ter o parte 4 aqui, na sexta-feira, sendo liberado no canal. Tá bom? Beijos, tchauzinho!